Bem, então, boa tarde, bom dia, ou boa noite. Você que está me assistindo, seja bem-vindo então ao nosso segundo encontro. Nós vimos então no primeiro vídeo, no nossos encontros, a definição de operação binária em um conjunto não vazio, né? Depois nós vimos também a definição de grupo, vimos algumas propriedades. Propriedades não, nós vimos alguns exemplos de grupos, alguns exemplos ortodoxos que nós já estamos acostumados, como o conjunto dos números inteiros com a adição usual, os racionais, reais e complexos também com a adição, a respectiva adição usual. Nós também vimos que os inteiros com a multiplicação não é um grupo. Enfim, depois nós vimos alguns exemplos menos ortodoxos, né, que no caso são as funções bijetoras de um conjunto nele mesmo. Nós vimos também a necessidade de que essas funções fossem bijetoras, né, uma vez que num grupo os elementos, todos os elementos têm que ser inversíveis, né? Então, e as funções inversíveis são exatamente as funções bijetoras, né? Então, por isso que a gente acabou optando, não, nós acabamos pegando as funções bijetoras para daí com a composição mostrar que elas são de fato um grupo. Nós também vimos as assimetrias, o conjunto das simetrias de uma figura do plano, né? Um grupo. Nós também vimos alguma coisa sobre matrizes. E, por fim, nós vimos, então, um exemplo de um grupo, também um grupo de funções, formados por rotações e reflexões de um quadrado. Não é verdade? Nós não chegamos a falar no encontro passado a respeito de algumas propriedades, e eu chamo aqui de propriedades elementares dos grupos. Por que são propriedades elementares? Eu chamo elas de elementares porque são aquelas propriedades que nós vamos usar elas corriqueiramente, assim. Toda hora a gente vai estar usando esse tipo de propriedade que nós vamos ver hoje, certo? Então esse é basicamente o objetivo do nosso encontro. Então, aqui está o objetivo, né? Estudar algumas propriedades elementares dos grupos. Essas propriedades nós vamos usar livremente durante o nosso curso. Né? Então, relembrando o que é um grupo. Então, um grupo é um conjunto não vazio, munido com uma operação binária. Essa operação binária, nós denotamos ela por um ponto. Não precisa ser essa anotação, pode ser uma outra anotação. Nós optamos pelo ponto porque ela é bem simples e você escrever, né? Não precisa estar fazendo nenhum símbolo mirabolante, é só um pontinho, né? Já que é só uma anotação mesmo, então não faz diferença qual anotação você usa. A gente também usa esse ponto porque nós queremos chamar essa operação de multiplicação, né? E nós não queremos mudar muito os nomes assim das operações que nós vamos usar aqui, para não confundir muito a cabeça também, né? Então, multiplicação, por exemplo, já é uma operação que já está bem difundida na nossa cabeça. A gente faz, por exemplo, multiplicação de números, multiplicação de polinômios, multiplicação de matrizes e assim por diante, né? Algumas vezes nós também fazemos a multiplicação de funções, como no caso do cálculo, né? O cálculo faz multiplicação de funções também, assim por diante. Então, toda vez que você usa um ponto, você chama essa operação de multiplicação. Embora não precise ser uma multiplicação. Uma composição de funções, por exemplo, se você tiver amadurecido o suficiente, você pode chamar ela de operação multiplicação de função também, tendo na sua cabeça que de fato ela é uma composição de funções. Você pode fazer isso. Tá? Então, voltando, então, um conjunto não vazio, uma operação binária, de G cartesiano G em G, é claro, por ser uma operação binária. Então,
esse par, né, o conjunto não vazio com a operação, ela vai ser um grupo se os três seguintes axiomas estiverem satisfeitos. A operação ela é associativa, né? Existe um elemento neutro no grupo. Vem a ser um elemento neutro, é aquele elemento que não faz cócegas, nenhum outro elemento. Não fazer cócegas significa que se você operar o elemento neutro com qualquer elemento do grupo, isso dá o elemento do grupo. Então, esse elemento neutro a gente chama ele de E. Então, E operado com A igual a A. E também A operado com E também dá A. Ou seja, você pode operar o elemento neutro de ambos os lados. O resultado não muda. Tá? E observe aqui que a definição fala existe um elemento neutro. Ela não fala que esse elemento neutro tem que ser único, tá? Não está escrito que o elemento neutro tem que ser único. Ele só fala que existe um. Então, a princípio, por definição, pode ocorrer de você ter vários elementos neutros. Mesma coisa, outro axioma, né? Tem que existir também elemento inverso, ou seja, para todo elemento do grupo tem que existir um outro elemento, tal que a operação dos dois, não importa a ordem, isso tem que dar, então, o elemento neutro, né? Então, para todo A existe um B, tal que AB é igual a BA, é igual ao elemento neutro do grupo. Tá? Isso é chamado de... B ele é chamado de inverso, um inverso de A, né? E, de novo, ó, existe um B, então esse B ele não precisa ser necessariamente único, a princípio ele não precisa ser. Mas esse elemento B, ele meio que, posso dizer, meio que anula o A, né? No seguinte sentido, que quando você opera o A com o seu inverso, isso dá o elemento neutro. Então, é como se o B neutralizasse o A, né? Por isso que essa é a noção de inverso. Na álgebra sempre essa é a noção de inverso, né? Operar um elemento com outro e dar um certo elemento neutro que a gente quer, dependendo da nossa estrutura algébrica. Como eu havia mencionado, a definição não fala que o elemento neutro tenha que ser único, né? Então, a princípio, podem ter dois elementos neutros, mas o que nós vamos ver na sequência é que, de fato, o elemento neutro tem que ser único. Tá? Não pode haver dois elementos neutros. Certo? Então, é isso que a gente vai ver na sequência. Uma vez que esse elemento neutro ele é único, nós podemos, então, dar uma notação para ele. Então, nós vamos, em geral, a gente denota ele por EG ou por 1G. Tá? Esse piercing que aparece aqui, tanto no E como no 1, aqui, é para indicar que é o elemento neutro do grupo em questão que você está trabalhando. Então, por exemplo, se for o conjunto das matrizes, né, aqui vai aparecer a notação de matriz. Se você quiser. Como isso, em geral, pode carregar muito a notação, então nós também podemos simplesmente denotar o elemento neutro por E ou por 1. Tá? Quando não tem nenhuma possibilidade de você confundir, então você denota assim. Tá? Se a operação do grupo tiver a notação aditiva, ou seja, essa cruzinha aqui, né? Quando for essa a notação de cruz, que a gente chama de adição, né? Notação aditiva, então o elemento neutro é denotado por essa elipse aqui, né? Então, elipse com esse piercing G, ou simplesmente essa elipse. E essa elipse é chamada de zero. Tá certo? Aqui de novo, né? Você chama ele de zero porque você já está acostumado com isso, né? Então, nos inteiros você tem o zero, nos fracionários você tem o zero, você tem a matriz nula e assim por diante. Por isso que você usa essa notação aqui. Nós não vamos ficar inventando notações aqui no nosso curso, tá certo? O inverso de cada elemento também é único, né? E como ele é único, então nós vamos denotar ele por A elevado a menos 1. Aqui é importante frisar o seguinte: A elevado a menos 1 não significa, não é uma potência. Tá? Não é uma potência. Tudo bem? Então isso tem que ficar muito claro para vocês. É simplesmente uma notação. Se você, em vez de colocar o menos 1 no canto superior direito do A, poderia colocar ele no canto inferior direito. Você poderia colocar no canto inferior esquerdo, no canto superior esquerdo, ou inventar uma outra notação que você queira.
E, a princípio, você pode fazer isso, você pode inventar a sua própria notação, já que notação é uma coisa livre. O duro de você inventar uma notação em algo que já está consolidado é que a sua notação não vai aparecer em nenhum outro livro. Tá? Então, esse é um pequeno problema. Mas é um pequeno problema. Se você se sentir desconfortável em usar a elevado a menos 1 porque você vai confundir com potência, então não usa essa, usa outra. Usa a linha, por exemplo. Então, sempre que aparecer uma linha, então você pode dizer, você fala então que esse a linha é o inverso de A. Você pode usar também o A estrela, você pode, sei lá, A tio, tanto faz. Você pode inventar uma notação que você quiser para inverso. Eu vou usar essa daqui, A elevado a menos 1, e mais adiante vocês vão ver o porquê. De novo, se a operação ela for denotada de forma aditiva, então o inverso ele vai ser chamado de oposto de A. Nós vamos denotar dessa forma, tracinho A. Esse tracinho é menos. Tá? Então, essa notação ela também provém daquilo que nós já estamos habituados, nós já estamos acostumados. Então, nós não vamos inventar a roda, né? Nós vamos continuar usando aquela notação que a gente está acostumado a usar. É porque para a gente não confundir com o que a gente já conhece. Mas cada menos aqui, esse menos ele varia de conjunto para conjunto. Né? A matriz menos, dado uma matriz A, o que significa a matriz menos A? Isso significa uma coisa, que não tem nada a ver com o menos de números inteiros ou o menos de números racionais, de números complexos ou coisa desse tipo. Então, para cada conjunto vai ter o seu menos, o seu respectivo menos, caso a operação seja, então, a operação de A. Bom, uma vez que nós afirmamos aqui que o elemento neutro e o elemento inverso são únicos, temos que mostrar que isso de fato acontece. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, para mostrar que não existem dois inversos, não existem dois elementos neutros, nós vamos supor que existem dois. Tá? A gente quer mostrar que ele é único. Para mostrar que ele é único, vamos supor que tem dois, e aí vamos mostrar que eles são iguais. Lembrando que basta você supor que tem dois e mostrar que eles são iguais. Então, só vai existir um. Aí você pode dizer assim, mas e se existirem três elementos neutros? Olha, se existirem três elementos neutros, então existem dois, e quando existem dois, eles são iguais. A gente vai mostrar agora. Então, basta você supor, tem dois, mostra que eles são iguais, e aí você obtém a unicidade. Essa é uma estratégia muito, muito recorrente na matemática. Tá? Então, vamos lá. Bom, já que o E de G é um elemento neutro, então essa primeira igualdade aqui ela é válida. Já que o E' também é um elemento neutro, então essa igualdade aqui também vale. E isso vale para quaisquer A e B que você tomar no seu grupo G. Quaisquer dois elementos. Bom, já que isso vale para quaisquer elementos, então eu posso tomar o A como sendo o E' e o B como sendo o E. Eu posso, já que essas duas igualdades aqui valem para quaisquer dois A e B, então obrigatoriamente tem que valer para o E' e tem que valer para o E. Tá? E aí o que nós vamos ter? Aí nós temos o seguinte, nós temos que o E' é igual a A, que é igual a isso daqui. O E' ser igual a A é porque eu estou tomando o A dessa forma, e o A é igual a isso daqui por causa dessa equação aqui. Tá? Agora, o que é E operado com A? E operado com A é E operado com E', tá vendo? Eu só fiz a substituição aqui. No lugar do A eu coloquei o E', certo? Agora, o E eu chamei de B, tá? Então, o B é igual ao EG, eu tomei o B assim. Então, aqui eu só fiz a substituição. Então, aqui fica B operado com E'. Ora, mas B operado com E', por causa dessa equação aqui, nós temos que isso é o próprio B. B é igual ao EG. Então, de fato, o E' ele é igual ao E. Então, se você supor que tem dois elementos neutros, nós acabamos de mostrar que esses dois são, na verdade, iguais. Agora vamos supor, então, que um certo elemento A do nosso grupo, ele tenha dois inversos, tanto o B e o B'. Tá? Então vamos supor isso. O que vai acontecer? Olha só, já que o B é o inverso de A, então essas duas igualdades aqui acontecem.
A operado com B é igual a B operado com A, que é igual ao elemento neutro. Tá? Mas o B' também é o inverso de A. Então isso daqui também acontece. A operado com B' é igual a B' operado com A, que é igual ao elemento neutro. Então nós temos essas igualdades aqui. Essas igualdades elas são válidas, são fatalmente válidas, já que o B e o B' são inversos de A. E aí nós temos o seguinte, ó. Nós já sabemos que o B, devido à unicidade do elemento neutro, que nós mostramos anteriormente, o B é o elemento neutro operado com o B. Só que o elemento neutro, aqui, ó, eu posso substituir, ó, eu posso trocar ele por qualquer uma dessas igualdades aqui. Se eu quisesse escrever no lugar do elemento neutro A operado com B, eu poderia. É que, se eu escrever isso, eu posso não obter o que eu desejo, o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero que apareça o AB. É isso que eu quero que apareça. Bom, para aparecer o AB, lembrando que dá o elemento neutro, então eu troco o elemento neutro por B' operado com A. Tá? Então eu só fiz uma substituição aqui. Não fiz nada de obscuro. Pode ser difícil você pensar numa coisa desse tipo. Não é obscuro, é permitido você fazer isso. Aqui, ó, como o nosso grupo ele é associativo, então eu posso associar aqui. Lembra que a operação é associativa num grupo? Então, daí essa igualdade aqui ela também é válida. Eu simplesmente fiz uma associatividade aqui, uma associação. Tá? Agora, olha só. Nós sabemos que A operado com B é o elemento neutro. Então eu troco aqui. Ó. No lugar do AB eu coloco o elemento neutro. E aí eu fico com B' operado com elemento neutro. Ora, qualquer elemento operado com elemento neutro dá o elemento. Então dá B'. Moral da história, se você tem dois inversos de A, obrigatoriamente, fatalmente, eles acabam sendo iguais e, portanto, você tem a unicidade. Então, a partir desse momento, nós não precisamos mais falar em um elemento neutro, nós não precisamos mais falar em um elemento inverso. Agora nós podemos falar em o elemento neutro e nós podemos falar em o elemento inverso de um elemento dado. Tá? Lembrando que um tem o sentido de artigo indefinido, tá? Então, você não sabe quantos são. Às vezes você não sabe nem quem são, quando você fala assim, um cara, né? Agora, se você fala assim, o cara, aí é diferente, né? Você fala assim, o Laerte, sei lá, o Laerte dorme tarde. Então, se você fala isso, você está falando de um Laerte em particular. Agora, você fala assim, um Laerte dorme tarde. Você não sabe quem é indefinido, tá? Então, tem essa conotação aí, certo? Então, a partir de agora, nós podemos parar de falar em um elemento neutro e um elemento inverso, falamos o elemento neutro e o elemento inverso. Algumas propriedades elementares aqui dos grupos. Então, aqui nós vamos entrar definitivamente nas operações, nas propriedades elementares. Então, em qualquer grupo, nós temos a seguinte propriedade válida. Para todo elemento, o inverso do inverso de A é o próprio A. É isso que está escrito aqui. Muito bem, deixa eu tentar convencer vocês de uma coisa. Em algum momento na sua vida, você precisa dar um passo adiante. E dar um passo adiante na matemática é você não simplesmente ler o que está escrito, mas interpretar o que está escrito. Então, o que está escrito aqui no lado esquerdo? Observe. Aqui dentro do parênteses está escrito inverso de A. E o que está escrito, então, no lado esquerdo todo? Está escrito o inverso do inverso de A. O que a sua cabeça imagina? Você fala assim, o inverso do inverso, para mim, é o próprio elemento. Você inverter duas vezes... Pega um negócio, pega uma garrafa, né? Então ela está de pé, sua garrafa está de pé. Se você inverter ela, você põe ela de bico para baixo. Quando você invertê-la de novo, ela vai voltar com o bico para cima. Certo? Então, essa é a ideia do inverso do inverso. E isso que está escrito aqui. O inverso do inverso é o próprio elemento. Tá? Quando a notação for aditiva, está escrito assim, menos A é igual a A. Isso que está escrito aí. Então, essa é a justificativa, essa vai ser a justificativa de por que menos com menos dá mais. Certo? Outra, o inverso de um produto, o inverso do produto AB é o inverso de B operado com o inverso de A. Então, quando você vai calcular o inverso
de um produto, a sua cabeça pensa, olha, eu acho que vai dar o inverso de A operado com o inverso de B, mas não dá. Não dá. Na verdade, o inverso de AB é B inverso operado com o inverso. Certo? Também, se um elemento operado com ele mesmo dá ele mesmo, ou seja, C operado com C dá C, é porque o C é o elemento neutro. Tá? Então, o único elemento que satisfaz essa equação aqui é o elemento neutro. Aqui está escrito as duas leis do corte, tá? Ou lei do cancelamento, se você quiser. Aqui está escrito o seguinte, se num grupo você tiver AB igual a AC, você pode fazer a higiene dos dois lados e cortar o A e você vai ter que B igual a C. Analogamente, você pode cortar, pode fazer a higiene também do lado direito. Então, C operado com A igual a B operado com A implica que o B é igual a C. Tá? E, finalmente, a última propriedade fala que se você tem uma equação no primeiro grau dessa forma, onde x e y são elementos do grupo, então ax igual a b e ya igual a b implica que o x, na verdade, é a inverso operado com b, né? E o y é b operado com a menos 1. Tá? Isso aqui faz um certo sentido, porque você pega um negócio desse tipo, opera com a inverso de ambos os lados, e, né, aqui você tem que operar no lado esquerdo. Então, se você multiplicar, se você operar com o inverso de A esquerda, você também tem que aplicar a esquerda, certo? Então, essa é a ideia. Claro que essa não é a demonstração, tá? Não se mostra, mas você pode fazer isso. Essa é a ideia por trás dessa equação. Então, vamos lá. Primeira coisa, mostrar que o inverso do inverso é ele mesmo. Tem várias formas de você fazer isso. Mas eu optei por uma que ela é um pouco menos ortodoxa. Ela não é tão ortodoxa assim, mas ela mostra como você pode fazer isso, como que muitos algebristas fazem, ou como alguns algebristas pensam. Tá? Então, o que é que nós queremos mostrar no item 1? Nós queremos mostrar o inverso do inverso de A é o próprio A. Tá? Então, isso daqui nós temos. E o A é A operado com o seu inverso, com o elemento neutro. Só que nós precisamos fazer aparecer o inverso de A. Então, nós vamos fazer aparecer o inverso de A. Como que nós vamos fazer aparecer? Assim, o elemento neutro, você pode escrever ele como o inverso de A operado com o inverso do inverso de A. Observe, isso aqui é um elemento do grupo. Se ele é um elemento do grupo, ele tem um inverso. Quem é o inverso dele? Ele menos 1. É a notação. Tá? Agora, olha só, vale a associatividade, então você pode associar aqui. Eu associo esses dois. Okay? Mas esses dois, esse operado com esse, ele operado com o seu inverso dá o elemento neutro. Portanto, aqui o elemento neutro não faz cócegas, então sobra. Então, A é igual ao inverso do inverso. Tá? Na notação aditiva, menos A é igual a A. Então, menos com menos dá, entre aspas, vai ver, mas menos com menos dá mais. Essa é a ideia. De novo, aqui nós vamos mostrar então que o inverso de AB é B a menos 1 operado com A menos 1. Tá? O que eu tenho que fazer aparecer? De novo, eu tenho que fazer aparecer de alguma forma o inverso de B e o inverso de A. Tá? Então, como é que eu faço, por exemplo, aparecer o inverso de A? Sim, escrevo no lugar do elemento neutro, eu escrevo assim, tá vendo que apareceu o A? O que nós fizemos aqui, na verdade, assim, como eu posso dizer, intuitivamente? Você não tem que fazer aparecer o inverso de A? Tem, ele tem que aparecer. Tá? Então, como é que eu faço aparecer? Então, eu apareço com ele e eu desapareço com ele. Pegar e fazer essa operação aqui, entre aspas, não fiz nada. Algebricamente, você não fez nada. Porque isso aqui é o elemento neutro. Né? Então, você acrescentou um elemento, mas você tirou ele em seguida. Você não fez nada. Tá? Essa é a ideia. Essa ideia ela é muito utilizada na aula. Fique com esse tipo de coisa na cabeça. Bom, agora nós precisamos fazer aparecer, perceba, nós precisamos fazer aparecer o B inverso no lado esquerdo do A inverso. Ele tem que aparecer, né? Porque, olha só, olha aqui, ó. Tem que aparecer isso. E isso daqui tem que aparecer. Então, vamos fazer aparecer? Vamos lá. Aqui, como que a gente vai fazer aparecer? Olha, põe aqui B inverso.
E do lado esquerdo, coloca o B. Percebe? Então, o que você fez daqui para cá? Neutro, mas o elemento neutro você reescreveu assim. Você percebeu que apareceu o B na menos 1 aqui? Ó? Apareceu. Agora nós podemos associar e vai ficar assim. Só fizemos uma associação. Pode associar porque é. Agora olha só. Aqui você tem AB e aqui você tem o inverso de AB. Ora, esses dois operados dão o elemento neutro. Aqui fica. Portanto, dá B a menos 1 operado com A menos 1. Certo? Beleza? Qual que era o outro? Assim, a segunda, a terceira, na verdade, era se você tem um elemento operado com ele mesmo, dá ele mesmo, nós queremos mostrar então que esse elemento é o próprio elemento. Então vamos lá. Observe o seguinte, que um elemento C é igual a ele mesmo operado com o elemento neutro. Tá? E por que eu vou escrever agora C operado com C a menos 1? No lugar do elemento neutro eu vou colocar isso daqui. Porque eu preciso fazer aparecer C operado com C. Porque eu quero usar a minha hipótese. Tá? Então aqui eu faço aparecer isso. E eu de fato faço aparecer C operado com C. E aí eu troco. No lugar de C operado com C, eu coloco simplesmente o C. C operado com C inverso o elemento neutro. Tá? Também, dados dois elementos A e B, dados ABC em G, vamos supor então que o AB é igual a AC. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o B é igual a C, ou seja, quero mostrar que eu posso eliminar o A aqui do lado esquerdo. Vamos tentar fazer isso então? Então vamos lá. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Então, nós sabemos que o B é o elemento neutro operado com o B. Tá? Mas eu quero fazer aparecer o AB. Né? Então, uma forma de fazer aparecer o AB é assim. Troca em vez do elemento neutro, escreve A menos 1 operado com A. Ou seja, o inverso de A operado com A. Isso dá elemento neutro. Vou associar. E, portanto, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho A operado com B. Mas A operado com B é igual a A operado com C. Então, eu posso escrever isso. Né? Agora, eu posso associar de novo. Quando eu faço essa associação aqui, eu tenho um elemento neutro operado com C. E, portanto, isso dá C. Então, moral da história. O B é igual a C. Que era o que eu queria mostrar. Poderia ter começado com o C, né? C é igual ao elemento neutro operado com C. Então, eu poderia ter feito outra. Em vez de começar com o B, eu poderia ter começado com o C. Tente fazer isso depois você, sozinho, para ver se você entendeu mais ou menos a brincadeira aqui. Certo? E, finalmente, o item 5. Então, nós queremos mostrar que essa equação do primeiro grau aqui, ela sempre tem solução. Então, vamos imaginar que a x é igual a b. Muito bem. Então, eu posso escrever assim. O x tem que ser um elemento de G, né? Vai ser uma solução, né? É uma solução em G. Então, o x eu posso escrever assim, ó, eu posso escrever ele como um elemento neutro operado com x, mas eu quero fazer aparecer o ax. Então, no lugar do elemento neutro, eu coloco o a operado com a inverso. Observe que se eu tivesse trocado os dois de lugar, eu não ganharia nada. Eu ganharia a na menos 1 x, que não me interessa, porque eu não tenho informação do a na menos 1 vezes x. Eu tenho a informação a respeito do a vezes x. Aí eu associo aqui, fiz a associação e apareceu o ax. Mas o ax é o próprio b. Percebe? Então, como o ax é b, então eu substituo aqui. Portanto, o x é a na menos 1 operado com b. O que eu quero que vocês façam como exercício? Eu quero que no item 4, está faltando, nós só fizemos uma, né? Só a lei do corte à esquerda. Eu quero que vocês façam a lei do corte à direita. Tá? E aqui também. E nós temos ax igual a b, mas poderia ser x vezes a igual a b. Então, no caso é essa daqui. Coloquei y. Vendo? Essa daqui nós mostramos, essa implicação. Quero que vocês mostrem essa. O processo é o mesmo. E aqui eu quero que vocês resolvam essa equação aqui. Do jeito que vocês resolveram, que a gente resolveu aqui. Bem? Agora, próxima definição é a definição de potência. Tá? Então, eu acho que eu vou deixar essa definição aqui de potência para o próximo vídeo. Eu vou encerrar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Já está com meia hora. Eu acho que aí já está um bom vídeo, né? Que são as principais propriedades elementares de um grupo.
Na sequência eu gravo mais um vídeo e aí a gente continua falando sobre outras coisas. Tá bom?